Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca. Glória a Deus. Passando nessa noite, te louvamos e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, tem dito, tem criado em nós por meio da tua palavra. Quero te louvar e te agradecer, porque no meio de todo o barulho, ao silêncio, onde encontramos a tua voz mansa e suave, que nos tem mostrado, ó Deus, a tua vontade, nos conduzido a águas tranquilas e nos livrado das astutas ciladas do maligno. Pai, que a tua igreja possa esconder-se no teu santuário, ser conhecido e revelar-te a eles, para que eles revelem a tua glória pelas nações. No nome do Cristo Jesus de Nazaré. Aleluia. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Boa noite a todos. O Senhor Jesus Cristo te abençoe. Eu me chamo Mauro, novamente aqui. O meu maior sonho é que você conheça a verdade que carrego no meu interior, para que você possa fluir naquilo que Deus tem para ti. Nessa noite eu faço uma pergunta. Aquilo que a palavra de Deus disse quando o Senhor se dirigiu a Caim e perguntou a Caim: por que descaiu o teu semblante? Nessa noite eu quero te perguntar por que razão descaiu o teu semblante. Não é aquele Cristo que foi apresentado diante de ti como crucificado. Não é Ele que está vivo. Não é Ele que está assentado à direita do Pai. Não é Ele que foi derramado pelo seu Espírito sobre o coração de todos aqueles que nele esperam. Porque descaiu o teu semblante. Diz a palavra do Senhor que Davi disse: restitui-me, ó Deus, o gozo da tua salvação. Perante tamanha salvação que nos foi apresentada, por que descai o teu semblante? Eu quero te perguntar, diz a palavra de Deus, Paulo o exortou a que se apresentassem como obreiros aprovados, porque nada têm do que se envergonhar, mas antes que manuseiam bem a palavra de Deus. Então nessa noite eu quero te trazer essa mesma pergunta, essa mesma essência. Como tem sido o teu entendimento nas Escrituras? Como tem sido a tua firmeza na comunhão, na palavra, a oração no Espírito, o esperar no Senhor, o realmente ter algo em comum com Deus? Minha pergunta é para ti nessa noite: porque descaiu o teu semblante? Porque ele disse: se agires bem, serás aceito. Caim tinha que agir bem para que fosse aceito. E essa é, na realidade, a retórica do cristianismo, onde a palavra de Deus diz que aquele que vencer, dar-lhe-ei a comer do fruto da árvore da vida eterna. Assim sendo, nós somos chamados a acompanhar, ou sermos guiados pelo Espírito de Deus, agindo bem. Como está escrito, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se nós não desfalecermos, se não nos cansarmos. Aleluia, glória a Deus, amém e amém. Venha comigo às Escrituras, abra a tua Bíblia comigo. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Abra a tua Bíblia comigo no livro
João capítulo 1, verso 14. João capítulo 1, no versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, e vimos a sua glória. O significado ou propósito desse mesmo tema, dizendo que no livro de Colossenses capítulo 2, Deus colocou toda a plenitude da divindade habitando no homem. Ou seja, Deus na sua plenitude se fez um homem comum. Dizemos um homem comum porque ele andou entre os homens, mas ele veio como um homem dependendo totalmente do Espírito de Deus, modos a nos instruir como nós deveríamos agir na presença dele ao recebermos Jesus, ao sermos salvos pela sua palavra. A pergunta que te faço, porque descaiu o teu semblante, é também a pergunta que eu te faço: entendes tu o que lês? Muitos dos semblantes deles têm descaído porque eles não compreendem as Escrituras. Muitos esperam de Deus algo que Deus não vai fazer por eles. Muitos ouvem Deus, buscam Deus, não conhecendo, não retratando o caráter de Deus. E assim ficam frustrados quando aparentemente Deus não está a fazer aquilo que eles querem. Eu gostaria de partilhar contigo nessa noite algum ponto, algumas questões que têm sido a minha experiência ao longo dos últimos tempos, à medida que vou buscando a face do Senhor, que vou ouvindo o Senhor, onde Ele diz: sede sóbrio e vigiar. Lá fora somos tidos como homens, mulheres que fogem da realidade para esconderem-se em Deus. Dizendo que fogem da realidade, das consequências das suas ações, do fracasso da vida, para irem depois atribuir a um ser divino a responsabilização pelas suas próprias vidas. Como que dizendo que esperar em Deus seria não fazer nada. Depois, e aqui gostaria de trazer a minha experiência, como sacerdote na casa do Senhor, eu compreendo e atento para aqueles que estão na igreja, compreendo e atento para aqueles que dizem orar, que dizem... E é necessário fazer isso, porque Eli, o sacerdote, olhava e atentava para uma das membros da igreja enquanto ela orava. Só que Eli confundiu ela como alguém amargurada ou embriagada. E Ana disse: não, meu senhor, não, meu pastor. Na realidade é a amargura do meu espírito, é o clamor do meu coração. E a Bíblia diz que Deus se lembrou dela, porque no momento em que Ana buscava o Senhor não lhe respondeu. E Eli olhou e viu Ana cujo semblante estava descaído. E enquanto o semblante de Ana descaído deu a Eli a impressão de que ela estava embriagada, porém, assim também Deus disse: Caim, porque descaiu o teu semblante. Assim vemos muitas pessoas a dizerem: mas eu oro, eu busco e as coisas não acontecem. Porém, o Senhor Deus, Ele é santo e exaltado no seu santuário e busca por homens e mulheres que tenham na realidade uma mudança nos seus corações e não sejam aptos para buscarem a Deus, o que não é buscar Deus, mas é de pedirem a Deus para mudar suas circunstâncias. Circunstâncias essas causadas pela sua própria desobediência. Como diz a palavra de Deus sobre estes, está hoje o espírito ou os filhos da desobediência.
homens que tendo a oportunidade de agir bem, serem instruídos, mas eles insistem em fazer da sua própria maneira, o que nós definiríamos como orgulho, porque homens que tendo a oportunidade de conhecer a verdade, não se firmaram na verdade, antes são levados pelos próprios desejos dos seus corações. Aleluia. Nessa noite eu estou um pouco mais contemplativo, observando o que o Senhor está a falar comigo. Porque se agirmos bem, seremos aceitos. Eu hoje ouvi alguém dizer que a vida em Luanda é difícil, a falta de oportunidade. Como sacerdote ali, eu observava o que ele estava a dizer. Eu observava as palavras que ele dizia, mas observava também se é verdade isso no coração dele, se é verdade isso na realidade, porque nós somos chamados a agir bem. E agir bem, a Bíblia diz, não creias em qualquer espírito, antes, pelo uso, a experiência do uso das Escrituras, sabemos discernir o que está certo e o que está errado. E muitas das vezes nós vemos pessoas que não agem bem, mas essas pessoas muitas das vezes elas têm a capacidade de mudar o semblante e nos fazer ficar compelidos, até mesmo acusados, até mesmo debaixo de manipulação. E aonde muitas das vezes nos perguntamos, será que agimos mal? Mas veja, o pastor Eli, esse sacerdote, em vez de ver, ainda disse que a outra está bêbada. Mas cadê Deus? Por que é que Deus tão bom não age? Assim nós vemos. A maioria de nós vemos exatamente isso. Esse tal, ele não é responsável pelas suas escolhas, é Deus que não fez, é o líder que não agiu, é o pai que não fez, é sempre alguém responsável. Aquilo que é a síndrome do Éden, amém? Após a queda, foi a mulher que tu, Deus, me deste, e a mulher disse à serpente que tu, Deus, criaste, e a serpente ficou calada. E a serpente só abre a boca para acusar os homens. Mas se agirmos bem, foi o que Deus disse a Caim, se agires bem, porque a Bíblia diz que Deus faz todas as coisas belas ao seu tempo. Deus não aceitou a oferta de Caim, porque aquela oferta não foi de um coração aplicado à palavra de Deus. Sabemos que Deus aceita a oferta de Abel, porque a oferta de Abel representava o sacrifício do cordeiro que estava por vir. E nessa noite, aquele mesmo sacrifício, derramado sangue naquela cruz, fala coisas melhores sobre nós. A mensagem da cruz é uma mensagem de esperança. A mensagem da cruz é uma mensagem de vitória, de poder e de autoridade. Mas a mensagem da cruz não é o ridículo religioso, que muitas das vezes nós fazemos dela o que quisermos. Por exemplo, se eu agir mal, eu não terei consequências. A cruz foi Deus morrer por nós, substituir-nos naquela cruz, para que nós tivéssemos um encontro real com Ele. E se enquanto nós não tivermos um encontro real com Ele, a única coisa que conhecemos ou vamos fazendo diante de Deus é levar a Deus as nossas necessidades. É levar a Deus as nossas necessidades. Nós vemos nações que cometem, vemos nações que negam Deus, vemos nações que bloqueiam, desprezam a Deus, mas na angústia dizem igrejas, olha, tem consequências as nossas escolhas, tem consequências as nossas palavras. Há maldições que são geradas quando você se levanta contra Deus, a sua palavra e os seus servos. Existem maldições criadas quando se persegue a igreja. Isso é indiscutível. Logo depois virá alguém dizer, por favor, ora por mim, em função das consequências. Mas essa pessoa, quão habituados estamos nós a dizer agora vamos mostrar que Deus é bom. Mas Deus nunca deixou de ser mau, ou perdão, não se tornou mau, porque a pessoa sofreu consequências que ela própria plantou para a sua própria vida. E assim eu me pergunto, o que entendemos nós nas Escrituras? O que entendemos nós nas Escrituras? Há uns anos atrás, alguém solicitou-me, disse-me, pastor, o meu filho, e ela disse, o nosso filho. De bom grado, eu fui com ela até os cuidados intensivos, impondo as mãos sobre este jovem.
Esse jovem saiu, uma semana depois dos cuidados intensivos, estava em casa, sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente. Então eu sou um homem que vi a glória, sou testemunha de Cristo ressurreto. E eu quero te dizer nesta noite, Cristo, João 1,14, se fez carne e habitou no nosso meio, na cruz me substituiu, mas ressuscitou para habitar em nossos corações. Então nós somos não só testemunhas da existência, mas somos testemunhas da ressurreição, somos testemunhas de que a história do amor dele é real. Ela é necessária para a humanidade no dia de hoje. Ela é a mensagem que o Senhor diz e de pregar o Evangelho. Deus não mudou. Amém? Nós somos o meio de transporte, somos o veículo que Deus usa para comunicar o seu amor para a igreja, para as nações. Mas a nossa mensagem, ela é também uma mensagem soberana. A nossa mensagem não é uma mensagem de que nós podemos abandalhar, desprezar. Porque lembremos-nos que Deus disse, esses homens, essa geração, essas mulheres, erram sempre nos seus corações. Erram sempre nos meus caminhos. Não conhecem os meus caminhos. E Deus disse, eu juro que eles não entrarão na terra prometida. Então há muitos que estão a orar, há muitos que estão a buscar a face de Deus. E hoje não quero apontar para ti, não quero que você diga, pastor, disse que sou eu. Mas há muitos que pensam que buscando Deus, Deus vai atenuar. Por quê? Porque Deus é bom, no sentido de que eles desprezam, ignoram, entram em conflito com a palavra contra os servos de Deus. Eles levantam-se em oposição, achando que não haverá essas consequências. E depois podemos levantar as nossas mãos diante do Senhor. Deus é bom e Deus vai agir, porque acreditamos no poder da oração, acreditamos no poder do jejum, acreditamos no poder do amor de Deus. Mas o Deus de amor é o Deus de justiça. Em algum momento eu acredito que nós, igreja, líderes religiosos, falhamos, eu nem gosto de considerar líder religioso, mas falhamos ao revelar Cristo e a sua verdadeira natureza. O Deus da justiça do Velho Testamento é o Deus que julgou o seu Filho na cruz. É o Deus que ressuscitou o seu Filho. E ele disse, cuidado com o agravo que é feito ao Espírito de graça, ao Filho de Deus. Por quê? Porque o pecado do Velho Testamento, em função da desobediência a anjos, era julgado, era punido. Quanto mais nós andarmos na casa do Senhor e acharmos que podemos ultrajar o Filho e não haver consequências. Assim há uma atitude dentro da igreja crescente de falta de temor, de que podemos fazer de tudo, falar de tudo, agir conforme. E há um silêncio. E Deus não vai falar, Deus não vai fazer. Nós vemos na cruz onde Barrabás foi trocado por Jesus. E nós vemos Barrabás a ser celebrado nas ruas de Jerusalém. Nós vemos Barrabás a ser encorajado por aqueles, dizendo, olha, Deus te libertou da destruição. Realmente o nosso Deus é o Deus do Yom Kippur. Porque no dia da Páscoa, Deus colocou um cordeiro para te substituir. E onde poderias ser morto, Deus te deu uma oportunidade para levar em avante a causa do povo judaico na rebelião contra o Império Romano. E nós vemos muitos a glorificarem a Deus, nesse mesmo ponto, a glorificarem a Deus, porque Deus operou sem eles entenderem tempos e épocas, e na plenitude da sua sabedoria, a divina providência, aquele cordeiro que estava ali, não estava para resolver os problemas de Israel, mas ele veio remover o pecado da humanidade. Aquela questão de que nós não podíamos ter contato com Deus, aquela questão que nós éramos separados do amor de Deus, aquela questão de que Deus não poderia revelar-se à sua criação. E nós vemos Barrabás a celebrar e dizendo, a luta continua. Barrabás, o zelote, que tinha um histórico de 400 anos atrás, a revolta dos Macabeus, dizendo sim, os nossos no passado fizeram e nós não perdemos a esperança. Nós somos da geração de Gideão, somos da geração de Josué, somos da geração de Caleb. Nós não vamos nos deixar levar. Mas pouco eles sabiam que Deus estava a introduzir em cena a reconciliação com a humanidade. Aonde o Deus de Josué, que disse, não sou nem a teu favor, não sou nem contra ti,
Mas eu sou nem a teu favor, nem contra os teus inimigos, mas sou o comandante dos exércitos do Deus vivo. Eu sou o Senhor, Jeová Nissi, o Senhor a nossa bandeira. O capitão dos exércitos do Senhor, ou seja, o reino dos céus está à porta. E o reino não é comida, não é bebida, não é casar-se. O reino antes é justiça pela fé em Jesus naquela obra da cruz. O reino é paz com Deus, porque em 2 Coríntios 5 nos reconciliou consigo mesmo, não nos imputando os nossos pecados, antes nos dá a oportunidade de sermos essa testemunha da redenção, do pecado perdoado, do pecado removido e do acesso à graça. E de uma graça que nos chegou não para nos aliviar da consequência do pecado, porque caiu sobre Jesus, mas de uma graça que veio, e a muitos e para muitos hoje essa mesma graça está suspensa. A graça que veio para nos ativar na vida de Deus. Então esta mesma narrativa continua nos dias de hoje. De que Deus nos ama, Jesus morreu na cruz e nós podemos fazer as nossas vidas do que nós quisermos. Amém? A vida é tua. Mas há um ponto de encontro onde nós caímos no erro de pensarmos que enquanto queremos e fazemos como bem quisermos, Deus é obrigado a esperar por nós. E outros são obrigados a esperarem por nós. Então, como Abel agiu bem, Caim olhou para ele e decidiu matá-lo. É mais fácil matar o justo do que ser instruído para agir bem. É mais fácil ficarmos irados, revoltados com as consequências, porque não nos deixam, não nos permitem. Então, aquele semblante descaído agora se torna um objeto de comunicação, se torna a expressão emocional, se torna agora a postura na sociedade de como alguém é vítima e tem algo contra alguém. E quem é, senão o justo? Mas cadê o justo se agora o sangue dele clama? Às vezes o sangue do justo também clama nas nossas consciências, porque sabemos aquilo que são as palavras que dissemos, sabemos quais são as feridas que causamos. Mas a arte da manipulação ela está entranhada, né? Então a gente tem que criar um barulho maior para ignorar o clamor do sangue. Então naquela cruz, o sangue de Jesus verteu, o hisopo com vinagre. Se você precisar de estudar um pouco acerca do que realmente significa hisopo, para você não passar simplesmente para a mensagem da cruz e dizer, nós não podemos condenar as pessoas, nós não queremos que as pessoas se sintam mal. Eu pergunto, e se nós estivéssemos no dia da cruz? E se o dia da crucificação fosse um dia solene, onde todos nós fôssemos convocados? Porque tem duas questões nessa noite que me intrigam. É o cenário do dia da cruz, aquela situação que não podemos olhar para trás. E o dia que reis, como na Babilônia, como no Egito, chamavam, os sábios chamavam os crentes e diziam, o sonho que eu tive, quem não interpretar o sonho e não for fiel à interpretação do sonho, as cabeças vão rolar. Aonde nos dias do passado era exigido não um cristianismo de brincadeira, não uma coisa de que também posso, também sou, também... eu pergunto se nos dias lá abriria as igrejas, abriríamos como hoje somos todos intitulados e empoderados, porque alguém nos reconhece. Eu gostaria de saber se fôssemos convocados todos na solene Assembleia do Rei a perguntar quem me dirá o meu sonho e quem dará a interpretação do sonho, a menos que assim o façam, as cabeças serão decepadas. Eu gostaria de saber onde estaria a nossa confiança quando nós não aprendemos a agir bem. Deixa isso como desafio. Mas olhando para o cenário da cruz, eu me pergunto, haveria alguma possibilidade de a gente não se sentir mal, a gente não sentir dor, de não vomitar, de não ver os ossos partidos
dos ladrões ao lado de Jesus, do hisopo que era outras papel higiênico usado. Na realidade, o hisopo era uma vara numa esponja mergulhada no vinagre, que era usada para limpar o homem depois de usar a casa de banho. Então, embebida no vinagre, eles colocaram imundícia nos lábios de Jesus. E lembro-me que foi Isaías que disse: eu habito no meio de um povo de lábios impuros, eu sou um homem de impuros lábios. É que Jesus se identificou tanto conosco, tanto Jesus se identificou conosco como pecador. E a pergunta que se coloca para ti nessa noite é a seguinte: és tu parecido com o justo crucificado, ou ainda parecido com o pecador substituído naquela cruz? Aquela reunião solene, poderíamos nós fingir que nós não vimos o grito? Podíamos nós fingir que nós não vimos o espanto da atividade demoníaca, de opressão ao vir, ao ponto de que Isaías, o profeta, ter escrito que assumimos nós que ele tinha sido punido e castigado severamente por Deus. Porque, meu Deus, que tamanha severidade de castigo e de condenação é aquela? Essa é a história do amor de Deus por nós. Mas muitas das vezes essa história do amor de Deus é contada de modos romantizados. E falhamos de passar a mensagem de que custou sangue e dor naquela cruz a redenção da humanidade. E nós dizemos que nós não queremos fazer as pessoas sentirem-se mal pela consequência do pecado delas. Assim, queridos irmãos, também tu te habituaste a não querer ouvir o mal que causaste, que as tuas palavras causaram aos ouvidos de quem ouviu, a alma que quem feriste, a alma rasgada, que demónios aproveitam-se para entrar e lhes atormentar, lhes oprimir, lhes destruir, porque tu permites olhar para a cruz e escarnecidamente, como aquele outro inclino da cruz, disse: salva-te a ti mesmo, não és o Filho de Deus. Mas não obstante, o outro homem na cruz disse: nós somos dignos dessa punição. Mas ele não. Existe aquele que rouba hoje, que está no pecado, mas tem consciência que Jesus é o justo de Deus. Existem aqueles que estão no pecado e eles são escarnecedores. Olha o problema. Eu não sou da tua religião. Olha o problema. Essa é a nossa tradição. Existem aqueles que de boca cheia vivem sem consciência de um Deus. Existem aqueles que dizem: ó Deus, batendo no peito, eu não sou digno sequer de olhar para ti. Mas o que me escandaliza, o que me pergunto, é se nós, a igreja, somos hoje parecidos, mais parecidos com aquele justo crucificado, ou como os pecadores que assistiam à crucificação, ou como aquele inclino da cruz que escarnecia. E não deixo de conseguir atentar para essa questão em que, se quiséssemos, pudéssemos ver como eram dois crucificados, eles não tinham como descer da cruz. Os pregos já estavam nas suas mãos, as pernas foram quebradas, mas a alma não mudou. O coração não mudou. Mas um coração contrito e quebrantado, diz a palavra do Senhor, que Ele não despreza. E disse o Senhor: hoje mesmo teremos comunhão. A palavra comunhão vem de algo em comum, de uns. E diz a Bíblia de Deus, a palavra do Senhor, que o propósito de Deus era derramar sobre a humanidade o Espírito dele, para que a carne
desse lugar ao Espírito e nós fôssemos um com Ele. Tu já és um com Ele como aquele justo crucificado. Eu falo para a igreja. Eu não falo para o mundo. Eu falo para a igreja porque nós somos aqueles que ouvimos a história do amor de Deus. Oh, quantos trabalhadores enfraquecidos na obra. Oh, quantos trabalhadores sentados sobre os seus próprios sepulcros. Porque eles estão envolvidos em lugares e ambientes que lhes ferem, que lhes destroem a alma, que lhes pesam. Eu não sei se quero te comover a qualquer coisa, mas li em Ezequiel hoje, assim diz o Senhor Jeová, ai daquelas que cosem almofadas para todos os sovacos e fazem travesseiros para cabeças de toda a estatura, para caçarem as almas. Porventura caçareis as almas do meu povo, guardareis vivas as almas para vós. Verso 21 diz, 20, portanto diz assim o Jeová, Senhor Jeová, eis aí vou eu contra as vossas almofadas, com que vós ali caçais as almas como aves, e as arrancarei dos vossos braços, soltarei as almas que vocês caçam como aves, e rasgarei os vossos tocadores, livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estarão em vossas mãos para serem caçados. E sabereis que eu sou o Senhor. Visto que entristecestes o coração do justo com falsidade, não o havendo eu entristecido, Deus nos entristece para a repreensão e sermos edificados, mas há uns que caçam almas para a sua destruição. Esforçastes as mãos do ímpio, encorajastes o ímpio, para que ele não se desviasse do seu mau caminho, então pudesse viver. Portanto, não vereis mais a vaidade, nem fareis mais adivinhações. Mas livrarei o meu povo das vossas mãos. Saberei que eu sou o Senhor. Eu li isso hoje em Ezequiel. E sim, o povo de Deus, é verdade que Deus vê o teu clamor, Deus vê tuas lágrimas. Deus vê quando você chora à noite. Deus vê quando o silêncio nem às vezes conseguimos atentar. Para o que dizer, não sabemos o que dizer. Mas nós não falamos aqui de consequências das nossas próprias ações. Nós não estamos a falar, nós estamos a falar do justo que tem sido vítima daquele que, ainda que inclino da cruz, se tornou escarnecedor e recusa-se a ter comunhão com Cristo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Diz o Senhor para aquele que teve um coração quebrantado, que foi alguém que assumiu. Porque nos dias de hoje, a mensagem, que nunca foi para condenação, mas nós não devemos assumirmos a culpa das nossas ações. Nós atribuímos sempre ali, atribuímos sempre a alguém, atribuímos sempre a outra pessoa a responsabilidade e nunca a nós mesmos. Como estás tu perante a cruz? É muito fácil falarmos da cruz como um símbolo religioso carregado ao peito. Às vezes por homens sem camisa, com uma cerveja na mão e dizendo nós somos cristãos. Como simplesmente orgulho nominal de que nós não somos da outra ala ou da outra crença. Nós somos cristãos. Mas esse não é o Cristo que eu vi na cruz. Aquele Cristo que eu vi na cruz me quebrantou. Aquele Cristo que eu vi na cruz me fez bater no peito. E ele me disse, não temas. Na graça te basta. E aí eu descobri que a graça não era a passagem do inferno para o céu, mas a graça era o empoderamento, era a ativação da vida de Deus. Todos os dias eu me levanto com a consciência de que eu preciso de lhe buscar, porque eu tenho uma obra a fazer. Não porque eu sou pastor, mas porque eu sou a testemunha daquela ressurreição. Porque eu não posso me calar. Não posso me calar, porque quando assumi a culpa e eu experimentei o perdão, houve um peso que saiu.
Então é possível uns ouvirem Cristo e continuarem nos carnes. Porém também é possível uns estarem crucificados, quebrantados e terem comunhão com Deus. Se formos homens e mulheres quebrantados, ainda que crucificados, tendo comunhão com Deus. Porém a mensagem do Evangelho ou é para encher as nossas congregações, ou é para passar a ideia de que você pode fugir das consequências do teu pecado. E nunca para assumir a vida de Deus sobre nós. Essa mensagem, esse tipo de pregadores hoje está a ser raro, tornam-se escassos, estão no museu, porque esses nossos mais velhos estão a ir embora. Esses nossos mais velhos que viram a glória, que acenderam a lâmpada, como está escrito, antes que a lâmpada se apagasse no templo, o Senhor falou com Samuel. E o meu choro é que Deus, antes que essa lâmpada se apague, antes que a lâmpada de muitos homens, muitas mulheres do passado, que ainda é entre nós, mas eles a irem embora, nós possamos resgatar isso. Amém! Amém! E a gente começa a acreditar. Isso é a norma. De uma geração que encontrou e viu erro no altar, erro nos lugares de santificação, e eles começarem a compreender que isso é normal. O meu clamor é que antes que a lâmpada se apague, Deus fale comigo. Antes que a lâmpada se apague no ministério destes homens, líderes, referências no Espírito, a lâmpada, antes que se apague, possamos ouvir a voz dele. E que Deus então desperta numa geração um clamor que ninguém pode silenciar. Nessa noite o Senhor livre da tua vida de toda a pressão. Porque eu não entendo, não vejo outra pressão maior do que não entender a cruz. Quando nós assumimos a culpa das nossas ações, da nossa vida, nós descobrimos a graça da nossa redenção. Mas quando nós não assumimos essa realidade, nós nos amontoamos brasas sobre a nossa cabeça, nós nos amontoamos a ira sobre as nossas vidas, e isto é o que maior pressão causa, porque no fundo, você ignora o que o Espírito Santo diz, mas você sabe. Mas você hoje tem pregadores que vão te dizer, né? Não exagera. Nós temos homens que não têm temor, mulheres que não têm temor, e que Deus serve como trampolim para a ascensão pessoal. Hoje os critérios de sucesso não é Cristo crucificado e eu a ter comunhão com Ele, porque a vida de Deus, a graça ativou essa vida. Não, hoje o critério de sucesso é aquilo que o mundo determinou. O mundo hoje quer dizer como é que a igreja deve proceder. O mundo hoje determina como é que a igreja age. Os padrões mundanos são os procedimentos daqueles que estão na eclésia a nível mundial. O nosso choro é para que antes que essa lâmpada se apague, você possa dar conta que fomos chamados para sermos como o justo crucificado. Você ainda permanece como um pecador substituído. Há uns que não entenderam a mensagem da cruz, por isso a palavra não se faz carne neles, porque eles desprezam a palavra da cruz, então eles não se tornam embaixadores de Cristo. Eles não veem a necessidade, foi um evento histórico, não, Jesus já morreu, nós temos a nossa vida hoje, graças a Deus nós nascemos na igreja, graças a Deus nós vamos à igreja, graças a Deus casamos na igreja. Tamanha idolatria. Eu li também hoje que o Senhor disse em Ezequiel: devo eu ser consultado por homens que colocaram os seus ídolos em seus corações? Mas disse o Senhor: eu falarei para aqueles que vierem ter comigo de acordo com a idolatria dos seus corações. Existirá um momento que eu profetizo nessa noite para vocês, em que as pessoas vindo com as suas idolatrias, vindo com os seus desejos encobertos, será dito: não foi a face de Deus que viestes buscar antes que a lâmpada se apagasse, mas foi o que comer, o que beber,
casar e dar-se em casamento. Não existe maior mensagem, não existe mais nada que possa aliviar a pressão espiritual do que a cruz do Calvário. Porque é verdade, achávamos nós Cristo aflito de Deus, mas é a nossa substituição. O que fazer dessa mensagem? Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca.